Chegou o momento tão esperado para muitos de vocês, né? O momento em que a gente vai estudar o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Vamos começar? Nós continuamos a falar sobre o período entre guerras. Entretanto, o tema mais especificamente agora é regimes autoritários e regimes totalitários. O período entre guerras, lembra lá, né? O período entre guerras é um momento de ascensão e crise da economia norte-americana, mas é também um momento do surgimento do nazifascismo, do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, e também é um momento que se forma, né, um governo ditatorial em Portugal, com Salazar, e na Espanha, com o general Franco, né, que vai dar origem à Guerra Civil Espanhola. São todos temas do período entre guerras. Antes da gente de fato começar, é necessário a gente organizar um pouco as nossas ideias. Perceber que o crescimento econômico dos Estados Unidos acontece a partir da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, esse crescimento extremamente otimista leva também à quebra da Bolsa de Nova York e a uma crise financeira que vai dar origem até uma depressão financeira nos Estados Unidos. Já enquanto na Europa, durante o final do século XIX e o começo do século XX, a gente vem observando um crescimento, a valorização do nacionalismo, da história nacional, dos símbolos nacionais, a valorização do seu país em detrimento do outro e a disputa entre essas nações com seus exércitos. A Itália e a Alemanha, a gente viu, né, que elas fizeram parte na Primeira Guerra Mundial da Tríplice Aliança. Entretanto, a Tríplice Aliança saiu derrotada e a Alemanha, por exemplo, é penalizada por essa guerra, declarada culpada dos tratados que puseram fim à Primeira Guerra Mundial. Já a Itália, antes do fim da guerra, ela troca de lado, vocês lembram, né? Ela sai da Tríplice Aliança, ela vai para a Tríplice Entente, só que ela não consegue firmar bons acordos de fim de guerra, tá? Do fim da guerra, e, no caso, a sua situação financeira, os seus gastos com a guerra levam a Itália a viver uma situação de crise financeira gravíssima. Nós já observamos que durante, então, o século XX, o crescimento econômico, né, de 1920, da década de 1920, trouxe um otimismo muito grande para uma visão política e econômica, né, chamada de liberalismo econômico, em a concepção baseada na ideia de que o Estado não deve interferir na economia, ou interferir o mínimo possível. As mãos do Estado devem ser invisíveis na economia, dizia lá sua principal referência, Adam Smith. Tá? Bem, porém, na União Soviética, ou melhor, na Rússia, há a Revolução Proletária, que começa a ameaçar os valores liberais de valorização da livre iniciativa, de um Estado mínimo. E com a quebra da Bolsa de Nova York, tá, o liberalismo ele é posto em xeque no Ocidente. E aquelas críticas que existiam lá entre os russos sobre os valores liberais e sobre o capitalismo começaram então a ser mais divulgados nesse ambiente, já que o liberalismo parecia ser incapaz de responder aos desafios que aquela época estava oferecendo ao país. Nesse contexto, então, de crise do liberalismo, tá? Pós-1929, é que a gente vai agora voltar os nossos olhos para a Europa. O que acontecia na Europa? Bem, nós sabemos que a Europa tinha, na década de 1930, depois da quebra da Bolsa de Nova York, uma economia frágil. Tá? Estava ainda se recuperando da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, eram muito dependentes dos Estados Unidos, que financiaram a reconstrução da Europa. E quando há o crash da Bolsa, né, quando há a crise de Nova York, né, da Bolsa de Nova York, eles se veem, os europeus, mergulhados novamente em uma crise econômica. Tá? E, diante disso, começam a ascender, a crescer dentro da Europa, grupos radicais, com cada vez mais adeptos, cada vez mais apoiadores. Por que crescem esses grupos? É porque esses grupos apresentavam lá soluções aparentemente fáceis para se resolver os problemas econômicos, né? E eles eram vistos, portanto, como uma possibilidade de retorno ao progresso, de retorno ao prestígio nacional que existia antes da Primeira Guerra Mundial. Só para a gente perceber essa situação de economia frágil, eu coloquei essa imagem aqui de uma mulher alemã
queimando dinheiro. Tudo isso que ela tem na mão, no chão ali, é dinheiro. Aí você vai falar assim, mas então ela está rica, está cheia da grana. Bem, não necessariamente. É que o dinheiro, o marco alemão, o dinheiro alemão, perdeu seu valor. E você precisava, no caso, por conta da inflação, de um volume tão grande de dinheiro para comprar as coisas, que no caso da lenha, compensava mais você queimar o dinheiro do que comprar a lenha. É nesse contexto, então, que surgem os chamados governos totalitários, tá? Para tentar resolver, sanar os problemas que existiam na época. Os governos totalitários são governos antidemocráticos, ou seja, são governos extremamente autoritários. Tá? Eles surgem a partir do período entre guerras, né, na década de 1920, 1930. E atenção, é muito importante a gente destacar isso. Os governos totalitários, eles não têm um espectro, né, um posicionamento político. Podem existir governos totalitários de direita e de esquerda. Eu separei aqui nessa imagem do canto a imagem de Adolf Hitler, tá? Stalin e Benito Mussolini. A gente vai perceber que esses que estão nas bordas da imagem, o Hitler e o Mussolini, são governantes totalitários, antidemocráticos, surgiram no período entre guerras, mas são governantes de direita, tá? E a gente já vai ver por quê. Entretanto, esse do centro da imagem, tá? O Stalin, ele, no caso, é um governante autoritário também, antidemocrático, mas ele é de esquerda. Então, vale a gente destacar esse aspecto. O totalitarismo é um sistema de governo antidemocrático, que não tem lado, tá? Quer dizer, ele tem um lado, mas não é o lado que faz ele ser totalitário, tá? Não é ser de direita ou ser de esquerda que torna o governo totalitário. O totalitarismo está ligado à antidemocracia. E eu coloquei também aqui embaixo uma imagem de um indivíduo militar, que esses governos que a gente vai estudar, eles têm uma ligação forte com o militarismo, tá? E ele diz ali, repitam comigo, diante da massa, da população, vivemos numa democracia. Isso porque os governos totalitários, eles vão usar da propaganda justamente para enganar a população a seu favor, ok? No governo totalitário, a gente tem a existência de um único partido, só um partido. Na União Soviética, o Partido Comunista. Na Alemanha, o nazismo. Na Itália, o fascismo. Não existe processo eleitoral, ou se existe, ele é fraudulento. Tá? Terceiro, o poder executivo concentra o poder. Tá? O poder executivo governa sozinho. Então, esquece, por exemplo, o judiciário, os supremos tribunais, esquece, por exemplo, as assembleias, os parlamentos, né? A Câmara de Deputados, os senadores, isso tudo é fechado, só existe, no caso, o poder executivo. Quarto, há a eliminação física e simbólica da oposição. Os opositores são eliminados, tá? Emprego da violência por parte do Estado. O Estado usa da violência contra a sua população. Mas qual parte da população? Aquela que contesta os seus atos. Há, no caso, a valorização da idolatria e do culto ao líder. Tá? O líder é cultuado, idolatrado nos ambientes públicos, nas manifestações populares, sempre em destaque, sempre em evidência. Existe também ainda uma ideologia oficial que vai explicar tudo aquilo que acontece, explicar os fatores econômicos, explicar os fatores políticos, sociais, e todo aquele que explica de uma outra forma, com uma outra ideologia, ele é silenciado de alguma forma, tá? Geralmente violenta. E há uma grande mobilização das massas pela propaganda e pela comunicação. Esses dois indivíduos aqui, ó, Mussolini e Adolf Hitler foram mestres nisso. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar um monte de propaganda nazista, fascista, a favor do seu governo, da sua ideologia e cultuando os líderes. Logo após assumir o poder, os totalitários e ditadores, eles têm o costume de rapidamente buscar alguns títulos, alguns slogans e até umas parafernálias de símbolos para tentar se legitimar. E outros acabam reciclando alguns títulos do passado. É a partir dessas coisas que se constrói toda a propaganda ideológica dos governos autoritários, dos governos totalitários. Só para a gente ter exemplos de títulos, eu separei ali, ó, o Benito Mussolini, na Itália, ele se autoproclamou Duce, Dux, significa guia. O Adolf Hitler, ele era chamado até mesmo antes de ascender ao poder de Führer, tá? Que significa líder, guia.
Os ditadores, né, totalitários, eles também se usam de slogan. Por exemplo, Deutschland über alle significa, no caso, a Alemanha acima de tudo, um lema criado por Adolf Hitler. Ou Deutschland erschwache, que significa acorda Alemanha, que o Hitler usou antes de chegar ao poder. Depois que ele chegou, a Alemanha não podia acordar, tá? Daí esse lema foi deixado de lado. Outros lemas assim que apelam para valores sociais como Deus, pátria e família, orgulhosamente sozinhos, tudo pela nação, nada contra a nação, eram usados por ditadores como, por exemplo, Antônio de Oliveira Salazar em Portugal. Outra prática muito comum nos governos totalitários é de estabelecer que o líder, tá, o ditador, sempre tem a razão. Tá? Essa propaganda aqui, ó, era feita em filmes, tá? Em filmes passados para toda a população, dizia no caso Mussolini ha sempre ragione, ou seja, Mussolini tem sempre a razão. Né? Era um dos slogans usados por ele. Ou muita gente dizia o seguinte, que se ele chegou ao poder e comanda o país, ele sabe sobre tudo. Poderia falar de qualquer assunto, mesmo sem ter formação, porque ele chegou ao poder, ele comanda o país. Os ditadores, eles também usam de poderes sobrenaturais, tá? Na Espanha, por exemplo, o caudilho da Espanha pela graça de Deus. Dizia-se, no caso, que a graça de Deus, que o governante, o líder, foi escolhido por Deus para governar. Olha, por exemplo, o que o Hitler chegou a dizer durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje acredito que estou agindo em concordância com Deus, o Todo-Poderoso. Quando combato os judeus, estou fazendo a obra do Senhor. Meu Deus. Olha essa imagem aqui, ó. Hitler saindo da igreja de cabeça baixa, um bom cidadão, né? Tome cuidado com os bons cidadãos, viu? Hitler mandou fazer fivelas aos seus soldados, escrito Gott mit uns, Deus conosco, tá? Como eu coloquei aqui também na imagem. E na República Dominicana, nas igrejas, existiam placas dizendo o seguinte: Deus no céu e Trujillo na terra, que era o grande líder, né? Do país, um líder totalitário. Bem, para a gente encerrar esse assunto do que é um governo totalitário, eu separei um texto de uma filósofa muito importante, Hannah Arendt, que viveu a força da maldade, viveu a força do totalitarismo dentro do seu país, tá? E ela diz o seguinte: em sua ascensão, tanto o movimento nazista da Alemanha quanto os movimentos comunistas da Europa, depois de 1930, recrutaram os seus membros dentro dessa massa de pessoas aparentemente indiferentes que todos os outros partidos haviam abandonado por lhes parecerem demasiado apáticas e estúpidas para merecerem atenção. A maioria dos seus membros, portanto, consistia em elementos que nunca antes haviam participado da política. Isso permitiu a introdução de métodos inteiramente novos de propaganda política e a indiferença aos argumentos da oposição, os movimentos até então colocados fora do sistema de partidos e rejeitados por ele. Puderam moldar um grupo que nunca havia sido atingido por nenhum dos partidos tradicionais. Isso quer dizer o seguinte, que tanto na Alemanha nazista quanto no comunismo na Rússia, as pessoas que faziam parte desses partidos, tá? Elas não eram políticos de carreira, tá? Eram pessoas que foram rejeitadas as suas ideias e daí foram, por outros partidos, elas foram abarcadas. Entretanto, a opinião dessas pessoas, por mais que fosse fora da realidade, era valorizada dentro desses ambientes justamente para fortalecer o partido e ganhar cada vez mais adeptos e apoiadores cegos, tá, aos absurdos que lá também aconteciam. Bem, nós vamos perceber que os governantes totalitários estudados nas nossas aulas, tá, eles vão ser contra o liberalismo, tá, contra os governos democráticos e contra o socialismo soviético. Esse é um dos motivos, não o único, mas é um dos motivos que vai fazer com que a gente perceba que o nazismo e o fascismo não são movimentos de esquerda, ok? O fato deles serem contra o socialismo soviético, tá? Serem contra as ideias marxistas, isso indica uma orientação à direita. Ah, mas eles são contra o liberalismo também. São contra o liberalismo. Existe uma direita liberal,
tá? Que é a praticada dos Estados Unidos, e existe essa direita com o governo interferindo na economia que foi praticada no nazifascismo. O tema central da nossa aula, portanto, é o fascismo na Itália. O nazismo vai ficar para o próximo vídeo. Durante a guerra, a Itália, nós vimos que ela mudou de lado. E, entretanto, terminou a guerra ao lado dos vencedores, mas não obteve vantagens nos acordos, né? Como, por exemplo, o Tratado de Versalhes. Isso gerou dentro da Itália uma situação caótica, de milhares de desempregados, de inflação, ou seja, o preço das coisas subindo, o dinheiro perdendo valor, uma conta ali de 600 mil mortos, fomes, greves, pilhagens, ou seja, roubos em estabelecimentos comerciais, ocupação de fábricas. Então, o pós-guerra da Itália, obviamente, foi caótico. E as ideias socialistas, elas acabaram se propagando cada vez com mais força, né, dentro da Itália, porque as pessoas pobres começaram a pensar nessa perspectiva de um Estado atuando na economia e dividindo a riqueza, tá? Por causa disso, o Partido Socialista foi formado na Itália e atingiu lá um número de 200 mil membros. A burguesia e a classe média na Itália começaram a se sentir ameaçadas, porque se de fato tivesse uma revolução como o dos russos, eles iam perder seus bens, suas fábricas, né? Se sentiram ameaçadas e passaram a temer essa revolta socialista e apoiaram o grupo da direita, tá? O grupo da direita radical era liderado por um cara chamado Benito Mussolini. Senhores e senhoritas, em 1919, um jornalista e político, Benito Mussolini, ele criou o Fatti Italiani di Combattimento. Significa o quê? Um grupo de italianos de combate, tá? Nesse grupo político, tá? Eles formavam ali uma organização paramilitar, ou seja, essas pessoas elas eram armadas, tá? E elas iam combater, tá, os grupos que elas achavam que era nocivo à Itália, nocivos à Itália. Esse grupo rapidamente bateu o mesmo número que os seus opositores, tá, do Partido Comunista. Eles bateram lá 200 mil membros, tá? E ficaram conhecidos como camisas negras, como você pode olhar aqui na imagem, eles vestiam a roupa preta, tá? No centro da imagem a gente tem ali o Benito Mussolini, o líder dos camisas negras, o líder do Fatti Italiani di Combattimento. Esse grupo concorreu às eleições, tá? Entretanto, não tiveram grandes vitórias, mas tiveram a simpatia e o apoio de parte considerável da população, principalmente dos burgueses e da classe média. Alguns anos depois, o Fatti Italiani di Combattimento se tornou o Partido Nacional Fascista em 1921. Eles, logo de cara, já tinham lá 300 mil filiados. E eles queriam, no caso, em seus discursos, resgatar o passado glorioso do Império Romano, naquela Itália esfacelada após a Primeira Guerra Mundial. O nome fascismo, tá? O Partido Nacional Fascista, vem da palavra fatio, feixe, tá? Que seria, no caso, representado por esse desenho aqui, tá? É uma imagem de um machado, com vários cabos, todos presos ali, amarrados, tá? Passando a ideia de que um indivíduo sozinho é um cabo, sozinho ele pode se quebrar, ele pode se lascar. Entretanto, se a gente pegar todos, alinhar todos, amarrar formando um feixe, ele pode se tornar indestrutível. Então, eles queriam fazer isso com a população, com os cidadãos italianos, tá? Uni-los ao ponto de torná-los indestrutíveis para resgatar o passado que existia lá do Império Romano. Entretanto, havia algumas varas tortas, né? Algumas pessoas que não se encaixavam perfeitamente nesse modelo. Bem, quem não se encaixava perfeitamente nesse modelo estava ali à ponta do machado, ou seja, receberia a ação do Estado de maneira dura, forte, impositiva, tá? Para exterminar esse determinado indivíduo ou pensamento. Tá? Esse feixe de varas, portanto, no caso para representar essa união da população contra os criminosos. E os criminosos são tanto as pessoas que cometem crimes, quanto aquelas que pensam diferente do fascismo. Em 1922, acontece uma grande greve geral na Itália, tá? E essa greve, obviamente, é organizada pelos socialistas. Diante dessa mobilização, Benito Mussolini mobiliza os camisas negras para também fazer um movimento chamado Marcha sobre Roma. Ele junta lá 40 mil pessoas que marcham, tá?
com suas camisas negras, de maneira militarizada, diante do palácio em Roma, tá? O palácio do rei Vítor Emanuel em Roma, e diante dessa mobilização, pedindo ali no caso o fim das agitações sociais, o fim das greves, tá? O rei Vítor Emanuel III ele faz o seguinte, ele entrega, olha só, ele entrega o cargo de primeiro-ministro a Benito Mussolini, que se autoproclama Duce, guia, duque de toda a população italiana. Com Benito Mussolini, então, no poder, em 1924, preste atenção, ele frauda as eleições para beneficiar o Partido Nacional Fascista. Ele consegue vários cargos com essas eleições fraudulentas e a partir do ano seguinte, 1925, ele põe fim ao sistema democrático porque ele não permite mais a existência de oposição. Se torna o único partido presente na Itália. Ainda em 1925, ele vai abolir as eleições e começa a empregar violência aos seus opositores, tá? Os opositores ao regime, com perseguições e mortes a esses indivíduos. Outro item que deve ser destacado da governança de Mussolini antes da Segunda Guerra Mundial foi a criação da Carta del Lavoro, tá? A Carta do Trabalho. Nesse documento, ele regulamentava as relações trabalhistas, ele até permitia a organização de corporações de representantes de classe, né, parecido com os sindicatos. Entretanto, olha lá, proibia os trabalhadores de realizar greves ou se colocarem contra as medidas do Estado. De forma alguma, essas organizações poderiam se mobilizar e emitir, por exemplo, uma nota contra o governo, repudiando ou não aceitando algo. Acabava, então, esse tipo de participação organizada dos trabalhadores. Benito Mussolini criou um plano de recuperação da economia e esse plano ele era basicamente ligado à seguinte situação, a construção de obras públicas, tá, para tentar diminuir o desemprego. Para a gente encerrar esse assunto, eu trouxe um texto que vai justamente analisar essa situação do governo de Mussolini na Itália, tá? Os democratas se aterrorizaram com o que viam ou ouviam. O banimento de partidos rivais e a deportação de dissidentes políticos para as ilhas que serviam de prisão sem o benefício de um julgamento. Também lamentavam a proibição das greves, a interferência nas universidades e a censura dos meios de comunicação. Jornais, livros, programas de rádio e até anúncios eram censurados. Outros argumentavam que era preferível que os fascistas e não os comunistas colocassem a Itália em uma camisa de força. Falando, entre essa maldade e essa maldade, as pessoas, para legitimar o fascista, falavam, antes os fascistas do que os comunistas. Será que a gente pode ir assim, seguindo, escolhendo o menos pior? Além disso, era impressionante como a Itália havia praticamente emergido do caos. A vida econômica se fortalecia, o desemprego se mostrava menos ameaçador, as greves se tornaram raras e os funcionários públicos eram menos suscetíveis ao suborno. No sul, a máfia estava sob controle. Então, em nome de um crescimento econômico, de um combate à corrupção, de um combate ao crime, tá? Os fascistas foram tomando os espaços do poder e criando esse sistema autoritário, ou melhor, totalitário. Nossa aula se encerra por aqui e para a próxima aula, então, a gente vai estudar o nazismo, tá? Vamos estudar o personagem Hitler, o partido nazista, nós vamos estudar o antissemitismo, né? O ódio contra os judeus, da onde veio esse troço, tá? E vamos estudar alguns governos não totalitários, mas autoritários, como o salazarismo em Portugal, ou língua dura, o franquismo na Espanha e a Guerra Civil Espanhola. Beleza? Fechou? Tendo qualquer dúvida, é só me procurar. Estou à disposição. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.